Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, teremos Bayern de Munique contra Flamengo, Flamengo contra Bayern de Munique nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. É isso mesmo, o Bayern de Munique passou em segundo e é o prêmio do Flamengo por ter sido primeiro colocado de seu grupo. Vamos falar sobre isso? Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para acompanhar futebol, estatística, tudo aquilo, e de graça no seu celular. Você não paga nada, nem para baixar o Flash Score, nem para usar. E a cobertura do Flash Score na Copa do Mundo de Clubes está um espetáculo. Então não perde tempo, vem no primeiro comentário, clica no link e aí te leva direto para você fazer o download e começar a usar. Estou gravando esse vídeo na noite de terça-feira, antes do Flamengo completar o seu terceiro jogo na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, enfrentando o LAFC. Então não sei como o Flamengo se saiu contra o LAFC, com um time modificado, né? Tem alguns jogadores pendurados, então Felipe Luiz informou que iria trazer algumas modificações para não correr risco de perder jogadores pendurados nas oitavas de final. Então não sei como o Flamengo se saiu contra o LAFC, mas a gente tem já, eu tô gravando esse vídeo antes do jogo, por quê? Porque a gente já tem a definição do adversário do Flamengo nas oitavas de final. Todo mundo esperando que fosse o Benfica. Havia uma possibilidade também de ser o Boca Juniors e a realidade para o Flamengo é muito mais dura do que se previa. O Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. É isso mesmo, Flamengo e Bayern de Munique. Próximo domingo, 17 horas no horário de Brasília, jogo no Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, lá em Miami. É o emparceramento e de uma maneira geral, é o presente que o Flamengo ganhou por ter sido o melhor colocado do seu grupo. O Flamengo já foi o primeiro time a garantir vaga nas oitavas de final. O Flamengo foi o primeiro time a garantir a primeira posição do grupo e como prêmio vai receber para enfrentar o Bayern de Munique. É esse o cenário que se coloca. E por que isso aconteceu? Estou deixando aqui os resultados de hoje dos jogos que foram realizados às 4 da tarde no horário de Brasília. O Boca Juniors ficou no empate em 1-1 com o Auckland City. Eu não assisti esse jogo, mas imagino que tenha sido pro Boca ter ficado no empate com o time semiprofissional do Auckland City. E o gol do Auckland City foi marcado por um professor de ensino médio, que inclusive pediu licença da sua escola para poder representar o Auckland City na Copa do Mundo de Clubes. E esse foi o jogo que acabou nem fazendo nenhuma diferença para a classificação final. Por quê? Porque o Boca Juniors, para se classificar, precisava que o Benfica obrigatoriamente perdesse. O gol do Auckland City foi marcado pelo Gray, foi marcado pelo Christian Simon Gray. Ele fez o gol do Auckland City, ele que é professor de ensino médio lá na Nova Zelândia, lá em Auckland. Fez o gol em cima do Boca e o Boca deu adeus, né? O Boca sai do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, sem nenhuma vitória. 2-2 com o Benfica, num jogo que ele abriu 2-0. Aí perdeu para o Bayern de Munique por 2-1, num jogo que ele tomou o gol no finalzinho, estava empatado até a reta final. E depois ele, hoje, nesta partida, acabou empatando com o Auckland City em 1-1. Ele demora 26 minutos para fazer 1-0 no gol contra do Garrow. Depois o Auckland City empata no começo e o Merentiel ainda tem um gol anulado aos 15 do segundo tempo porque ele tocou com a mão na bola. E aí no outro jogo do grupo, o Bayern de Munique entrou com um time bastante modificado, um time muito modificado, o time do Bayern de Munique. Eu estou deixando aqui a formação que eu peguei lá com a galera do Flash Score. O Bayern de Munique entrou com Neuer, Boé, Upamecano, Stanisic na zaga e Guerreiro de lateral. No meio, Palhinha e Pavlovic. Na frente, Sané e Gnabry pelos lados. O Bischoff,
que é reforço para essa temporada na meia e na função ali de camisa 10, e Thomas Müller na frente. Um time muito desfigurado, tomou um calor atrás do outro no começo do jogo. O Benfica fez 1-0 aos... Cadê? Aqui. Fez 1-0 aos 13 do primeiro tempo, com o Schneiderrup, é isso, né? É difícil falar o nome dele. Fez 1-0, acelerou uma jogada que o Di Maria acelerou pelo lado lá, e que é uma tônica desse time do Bayern de Munique. E aí o Bayern foi se encontrar no segundo tempo, quando o Kompany trouxe seus titulares para campo. No intervalo ele vem com Kane, Olise e Kimmich, nos lugares de Bischoff, Gnabry, aliás, que campeonato faz o Gnabry, e Palhinha. E aí o Bayern demora um pouquinho a engrenar, depois engrena, tem uma chance atrás da outra. O Trubin, que é o goleiro ucraniano do Benfica, foi eleito melhor em campo, e no fim o Benfica venceu por 1-0, e aí primeiro lugar do grupo. Benfica foi lá para o outro lado, foi trabalhar junto com o grupo a chave de Palmeiras, Botafogo, Benfica e Chelsea ou Esperance, que vão se enfrentar daqui a pouco. E no lado de cá ficaram Flamengo e Bayern enfrentando o vencedor de PSG e Inter Miami. Então esse é o cenário do lado do Flamengo da chave. Então é isso, você nunca, numa Copa do Mundo de Clubes, você está sujeito a esse tipo de coisa, de você fazer a sua parte e no meio do caminho pegar um adversário muito difícil, que é o caso do Bayern de Munique. É lógico que o Bayern de Munique flertou com o perigo, ou não sei se o Bayern de Munique estava muito preocupado em enfrentar Flamengo ou enfrentar Chelsea, na melhor das hipóteses, né? Quer dizer, na pior das hipóteses, pensando lá do Bayern, porque pode ser que o Esperance ganhe do Chelsea. Esperance e Chelsea daqui a pouco, se o Esperance ganhar o jogo, o Chelsea está fora e quem classifica é o Esperance. Mas pode ser que, para o Bayern ter entrado com o time que ele entrou, completamente desfigurado, completamente fora de tom em termos de jogo, o primeiro tempo do Bayern foi muito ruim. Nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Bayern ainda tentou fazer uma pressão ali, mas não conseguiu conectar uma jogada. Tem uma jogada do Gnabry pelo fundo que ele rola para trás, e se eu não me engano, o Pavlovic bate para o alto, o Sané bate para o alto. Então, a única jogada construída do Bayern no primeiro tempo, o Bayern claramente flertou com o perigo, e o perigo veio. Mas, na cabeça do Bayern, não sei se para o Bayern tem tanta diferença enfrentar Chelsea ou Flamengo. Eu imagino que na cabeça do Bayern ele deva ter poupado tantos jogadores assim, porque na cabeça dele não faz tanta diferença enfrentar Chelsea e Flamengo. O pessoal do Bayern disse que assistiu o jogo do Chelsea e Flamengo e elogiou demais o Flamengo. Então, acho que na cabeça do Bayern, tanto faz como tanto fez, preferiu preservar os jogadores e acabou pagando o preço, apesar de ter, no segundo tempo, tido volume de jogo para empatar. E aí, o que a gente pode ver desse duelo? Para mim, tem uma questão aí. Qual Bayern vai para o jogo? O Bayern com a corda esticada? O Bayern com tudo que o Bayern tem de melhor? Que é um time fortíssimo, dos melhores do mundo, sem dúvida nenhuma? Ou o Bayern da Copa do Mundo de Clubes? Porque quem analisou o Bayern com lupa, viu o Bayern fazer um grande jogo na estreia contra o Auckland City, o 10-0, mas um grande jogo dentro desse contexto de enfrentar um time semiprofissional, que até, se a gente quiser pegar a avaliação, a gente fica meio sem parâmetro, porque você está enfrentando um time semiprofissional. Tomou 10 do Bayern, tomou 6 do Benfica e empatou com o Boca. Então, assim, e depois, no jogo contra o Boca, o Bayern foi melhor que o Boca praticamente na maior parte do tempo. Mas o Bayern mostrou contra o Boca alguns dos seus problemas neste torneio, e que apareceu no jogo contra o Boca e apareceu no segundo tempo contra o Benfica, que é falta de efetividade. O Bayern tem muito volume, o Bayern cria muito, mas o Bayern desperdiça muitas oportunidades.
Jogo contra o Bayern, contra o Boca, chegou empatado até faltarem 5 minutos para terminar. O jogo contra o Benfica, um volume de jogo absurdo no segundo tempo, e o Bayern não conseguiu fazer o gol, não conseguiu empatar, embora tenha se esforçado para empatar. Acho que a última meia hora do Bayern contra o Benfica, ele se esforçou para empatar e não conseguiu. E a outra você tem um Bayern que em vários momentos das partidas sofreu demais na hora de correr para trás e na hora que o time adversário, seja o Boca, seja o Benfica, acelerou as jogadas pelos lados. O Benfica hoje, na primeira meia hora de partida, toda a bola que o Benfica acelerou pelo lado, ele levou perigo. Inclusive o lance do gol, que é uma arrancada muito boa do Di Maria. Então, assim, é um Bayern que tem problemas, tem os seus problemas defensivos. É um Bayern que com a bola é uma potência, em especial se o Kimmich estiver jogando bem, como ele jogou no segundo tempo hoje, como ele jogou na estreia também. Mas é um time que, nas transições defensivas, sofreu ao longo da temporada e nesta Copa do Mundo sofreu também. O Boca, depois que empatou, teve uma ou outra jogada de aceleração que ele teve a chance de virar. O Benfica hoje castigou demais quando acelerou pelo lado. Fica aí uma possibilidade para o Flamengo, né? O Wesley fazendo isso pelo lado direito, você tem o Luiz Araújo puxando esse jogo pelo lado esquerdo. Então, assim, é ali um Bayern que, na minha visão, Flamengo e Bayern, para mim o Bayern é favorito. Para mim é favorito. Inclusive, na minha simulação lá atrás, eu botei o Flamengo caindo nas oitavas para o Bayern. Só que eu botei em situação contrária, porque eu botei o Flamengo passando em segundo e o Bayern passando em primeiro. Olha que coisa. O Flamengo fez a parte dele de passar em primeiro e está pegando o Bayern porque passou em segundo. Então, eu acho o Bayern favorito, porque vejo o Bayern com mais poder de fogo, inclusive. Só que, essa Copa do Mundo de Clubes, na brilhante frase do Renato Paiva, o cemitério de favoritos no futebol está lotado. E é verdade. Inclusive nesta Copa do Mundo de Clubes. E o outro ponto, qual é o Bayern que a gente vai ver? É o Bayern que teve problemas com temperatura, com calor? O jogo é em Miami. O jogo é num estádio aberto, no Hard Rock Stadium. Então, estádio aberto. A previsão para a tarde de domingo em Miami, 31 graus. Então, deve estar muito calor. Tem até previsão de chuva, né? Tem até previsão de chuva no dia, mas temperatura 31 graus. Então isso pode ser um fator. Os times europeus têm sentido o calor e é natural, faz parte do jogo. O futebol não é basquete, não é vôlei que é jogado dentro de um ginásio climatizado. O futebol tem as questões de temperatura. Então, o Bayern para mim é favorito? É favorito. Podemos já considerar que o Bayern já passou? Não. Por causa dessas questões. O Bayern mostrou algumas fragilidades defensivas que o Flamengo pode explorar. 2, o Bayern tem se desgastado ao longo dos jogos, e todo mundo tem se desgastado, mas os times europeus têm sentido muito sobre isso, e essa competição tem mostrado ali que favoritismo não tem sido algo que a gente deva considerar, né? A gente já viu o Inter de Milão empatando com o Monterrey, a gente viu o Botafogo ganhando do PSG, a gente viu o Fluminense sendo muito melhor que o Borussia Dortmund, a gente viu o Sam virando o jogo para cima do Fluminense, depois tomando a virada, mas tendo peito para virar o jogo. A gente viu o Flamengo dominando e ganhando do Chelsea. Então tem várias situações. A gente viu o Auckland City segurando o Boca Juniors, por mais que, até porque o jogo parou lá, né? O jogo ficou paralisado lá, então quando o jogo voltou, o Boca já estava eliminado, porque o Benfica já estava ganhando, o Bayern tinha... Então, assim, tem esse componente, mas mesmo assim... Então, a gente tem visto alguns resultados, não dá para a gente considerar que o Bayern já passou pelo Flamengo, mas o Bayern, para mim, é favorito, seria favorito ali num 60-40, 65-35, mas o Flamengo pode engrossar esse jogo e pode se classificar. Se a gente fosse considerar isso,
vários resultados aí não teriam acontecido, né? Inclusive o Botafogo passar num grupo que tinha PSG e Atlético de Madrid. Embora na minha simulação o Botafogo se classificasse, vocês, no vídeo que eu fiz aqui, está lá, eu dizendo que o Botafogo ia passar, mas para a maioria não ia acontecer. Então, para mim, tá nessa pegada. É difícil, o Flamengo vai ter que encarar um ataque que tem Harry Kane, que tem Musiala, que tem Olise, que é um dos melhores jogadores da Copa do Mundo, que tem Kimmich controlando o jogo, mas o Flamengo também sabe controlar o jogo, então não vejo o Flamengo com as costas na parede, vejo o Flamengo tentando também ter algum tipo de controle, ter algum tipo de tentativa de criar jogada para tentar explorar algumas fragilidades defensivas que vêm desde a temporada, né? Alguns problemas defensivos que o Bayern tem mostrado na Copa do Mundo, o Bayern mostrou ao longo da temporada. Quero te ouvir, o que você acha? 65-35, 60-40 para o Bayern é uma boa cotação de favoritismo? Ou eu tô maluco? Ou é muito mais? Ou é muito menos? Ou o Flamengo é favorito? Quero te ouvir, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações lá no canto. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, que está fazendo uma cobertura genial na Copa do Mundo de Clubes. Então, baixa o Flash Score, usa no seu celular, segue o Flash Score nas outras mídias, nas mídias sociais aí, porque a cobertura está fantástica. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.